Aula 8 de xadrez. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Super Chess. E na aula de hoje a gente vai estudar o empate. É isso mesmo. No jogo de xadrez também pode ocorrer empate. Então vamos lá e bons estudos. Então, a primeira forma de empate é da seguinte forma. Então, o lado que vai jogar, ele não tem nenhum movimento legal. Então, como assim? Então, eu fiz a minha promoção do peão. Então, eu vou promover para a dama. Então, agora é a vez das negras jogar. Então, as peças delas são esses dois peões e o rei. Porém, ela não tem nenhum movimento legal. Ó, o peão não pode avançar, né? Porque o peão ele só faz o movimento para frente, ele não pode voltar. E o rei, aqui ele não pode ir, porque essa casa é dominada pelo meu rei e pela dama. Ele não pode fazer a tomada do meu peão. Ele não pode aqui também, porque meu peão está atacando essa casa. Ele também não pode aqui, porque a minha dama defende essa casa. E o mesmo caso aqui. Então, dessa forma ocorreu um empate, né? Então, os argentinos ali, eles denominam isso tablas por arrogado, acho que é assim que se explica. E os franceses como pet. Então, isso é uma forma de empate. Uma outra forma de empate é chamado de cheque perpétuo. Por quê? Então, nesse caso aqui, ó, as brancas jogam. Então, veja, eu estou aplicando um cheque no rei. Então, o rei é a única opção aqui. E eu novamente cheque. Aqui, novamente cheque. Novamente cheque. Então, eu vou dando cheques sucessivos. Então, isso é chamado de cheque perpétuo. Então, aqui ainda nessa posição, apenas coloquei umas peças, ó. Então, a mesma coisa, cheque, cheque. Isso é um recurso que é usado, né, para se evitar a derrota. Então, por exemplo, aqui, vejo que as brancas, ela tem a torre e dois peões. E as pretas têm duas torres, uma dama, cavalo e bispo. Ou seja, tem uma vantagem material grande. Ou seja, a tendência é as negras ganharem. Então, as brancas vai usar como recurso um cheque perpétuo. Ou seja, ela vai evitar a derrota e vai empatar o jogo. Então, essa é uma forma. A outra forma de empate é se for de comum acordo dos dois jogadores. Mesmo se um tiver vantagem de material, pode ocorrer um empate também, mas isso é uma coisa que é comum entre os dois jogadores. Um jogador oferecer empate ao outro. Então é uma forma de empate também. A outra forma também de empate é por insuficiência de material. Então, nesse exemplo aqui, ó, as brancas não conseguem dar checkmate no rei. Então, por onde mexer aqui, eu não tem como dar checkmate. O mesmo caso seria se tivesse, em vez do cavalo, a gente tivesse um bispo, só um bispo. Aí também não seria possível o checkmate, dessa forma aqui também. Então isso é insuficiência de material. Então outra forma de empate, né, é se de uns lados tiver apenas o rei, ele pode exigir, né, que seu adversário ele dê checkmate em 50 lances. Então, por exemplo, aqui as negras, ela pode exigir que as brancas apliquem checkmate em 50 lances. O checkmate de cavalo e bispo
é mais difícil, mas aqui ainda tem um peão, né? Então eu posso exigir que se efetue o checkmate em 50 lances. Então em 50 lances. Porém, se eu tiver um peão ainda, se eu fizer um movimento com o meu peão, eu fiz um movimento, a contagem dos lances se reinicia. Então começa do zero de novo. Eu tenho que dar o checkmate em 50 lances. Outra forma de empate é quando a posição se repete durante 3 vezes. Então, por exemplo, aqui, o rei joga aqui, joguei rei. Só como exemplo, né? A posição está se repetindo mais de uma vez. Então, isso também gera empate. Então por hoje era só, amiguinhos. Um grande abraço do Super Chess. E não esqueçam, estudem. Abraço a todos.